Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, e nós estamos aqui para mais um devocional aqui com a palavra do Senhor. E já quero pedir aqui para vocês, se vocês ainda não são inscritos aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilha esse devocional com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. E não menos importante, não deixe de compartilhar. Pegue agora a sua Bíblia, o seu caderno, sua caneta, enfim, o seu lápis, o que você quiser, mas não deixe de anotar. E aquilo que o Espírito Santo for falando ao seu coração, anote, né? Não se acomode apenas de vir aqui ouvir, faça também a sua parte, que Deus também irá acrescentar sobre a sua vida. Amém? Então, o nosso devocional de hoje é a videira verdadeira, é o tema do nosso devocional de hoje. A videira verdadeira. E o texto base se encontra em João, capítulo 15, do 1 ao 8, que diz assim: continuação das últimas instruções aos discípulos. Então, João, capítulo 15, do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, assim vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Olha isso. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou em outras traduções, será concedido. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então aqui já fica algo claro para a gente poder entender. Quem está em Jesus precisa dar frutos. Se você não dá frutos, você será arrancado, você será tirado. Aqui ele fala de um fogo ardente. Se você passa a sua caminhada inteira na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor, não dá fruto, não anuncia o evangelho, só está fazendo o que você bem entende e acha que porque está no Senhor, você pode todas as coisas, sim, você pode todas as coisas estando em Deus, estando no Senhor, enxertado nele, não em lugares, não em pessoas, mas é no Senhor, você irá dar frutos. E quanto mais você dá frutos, o Senhor vai cortando, é como uma planta. Quem tem planta e quem cuida de planta vai entender o que eu estou falando aqui. Existem plantas que já vão ficando amarelas, já vão, enfim, vão adoecendo, vão ficando estragadas. Aquela pessoa, ela precisa tirar aquelas leis para não contaminar as demais folhas, para que dê mais folhas. Às vezes tem uma que até parece meia boazinha, mas né, quem conhece vai ter que arrancar ali essa planta para que dê mais frutos, para que nasçam ali mais galhos ali. E é isso que o Senhor faz conosco. Só que esse fogo ardente, não adianta a gente passar a nossa caminhada inteira dentro de um ministério, dentro de uma igreja e não querer servir a nossa igreja local. Não somente servir a nossa igreja local, não adianta só ir para a igreja e não anunciar o evangelho. Não é isso, isso aí é hipocrisia. Isso é pura hipocrisia. Nós temos que resplandecer, ser luz no mundo, não dentro de um ministério, não dentro da onde nós congregamos. É fora que nós precisamos ser. É muito fácil a gente ser crente, ser cristão dentro de um ministério, mas e fora? É fora que vamos ser provados, nosso caráter é fora que precisamos anunciar o evangelho. Então, se a gente não anuncia, se a gente não faz aquilo do qual nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, sim, seremos lançados no fogo ardente. Então é tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo que o Senhor vai chacoalhar a oliveira para ver quem realmente está apegado com Ele e quem não está apegado com Ele. E mais, se alguém aqui, e nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto.
e assim sereis meus discípulos. Então, você quer ser discípulo de Cristo? Você precisa estar enxertado, enraizado, não em lugares, mas sim na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E vamos aqui para a nossa exposição do texto, que vai dizer assim: como em outros lugares neste evangelho, verdadeira significa genuína. Jesus é a videira final e real, quando comparado a Israel, que era um tipo de que prefigurava a realidade. Israel é chamado a videira de Deus, ou vinha no Antigo Testamento, e se encontra lá em Salmos 80, do versículo 8 ao 16, e Jeremias capítulo 2, versículo 21. Israel é julgado por não produzir frutos. Olha só, Israel é julgado por não produzir frutos, enquanto Jesus é e faz aquilo que o tipo significa. E vamos verificar aqui, ó. Jesus chamou e convocou o seu povo, Israel, para dar fruto. Porém, o povo a qual Deus, Jesus escolheu, dá as costas para o Messias e faz as coisas que acham que é certo. Então, Jesus começa a anunciar para o qual o propósito ele veio. Essa função é para o Israel de Deus, a vinha de Deus, a videira de Deus do qual eles estavam enxertados em Deus. Israel sempre foi e continua sendo a escolha de Deus. Israel é o povo escolhido, só que Israel vai dar as costas para Deus, vai dar as costas para o Messias, para o Salvador. Mediante a atitude e a escolha de Israel, Deus vai escolher um povo que estava sem ovelha, um povo que estava sem pastor, um povo que estava andando com as suas próprias pernas, um povo que estava andando com vários ídolos, com vários ensinamentos, com várias doutrinas. Jesus vai vir o quê, então? Para esse povo. Quem que é esse povo? Eu e você, nós gentios. Já que o povo dele, o escolhido dele, renegou o Messias, Jesus então vai procurar a quem ele pode trazer para perto dele, para ficar enxertado nele, para dar frutos nele, para que as nações, o mundo anuncie a volta do Messias, para que o mundo anuncie que há mais de 2000 anos, sim, foi ele que veio. Foi ele que veio e ele que estava aqui para anunciar que ele veio em carne e sangue, para anunciar os propósitos e os feitos do Pai, do qual o povo do qual ele escolheu não acreditava. E agora, enfim, um ou outro aí, eles estão acreditando, estão vendo que tudo está anunciando a volta iminente do Messias. Não são todos, como eu estou falando, são alguns, apenas alguns. Então vamos aqui para a discussão. Mais uma vez, ao falar sobre si, Jesus deixa o caminho ainda mais estreito, e a cada uma dessas declarações fica evidente que não será possível conciliar Cristo com outras verdades. Dentre várias outras consequências, a sua fala, uma das principais, é o redirecionamento das expectativas. Talvez o povo esperasse mais de uma nação do que a promessa mesmo da própria volta dele. Então aqui a discussão, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiam, e se é Baal, seguiam. Porém o povo nada respondeu, porque como a gente leu aqui, o povo, eles andavam em várias verdades, em vários caminhos, em várias doutrinas. O povo cocheava em dois pensamentos, estavam seguindo Yahvé, mas estavam seguindo outras doutrinas, outros princípios. E Jesus, ele fala: eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Porém, até hoje a gente vê um povo dentro de um ministério, dentro de uma congregação, servindo a outros deuses. Laís, isso não é possível, isso não é real. Isso é real. Muitas pessoas seguem outros. E quem que são os ídolos? Ídolos é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Nós levantamos até nossas mãos para dizer que nós servimos ao Senhor, mas o coração está apegado em outras coisas, em um trabalho, em uma faculdade, um relacionamento, em um namoro, um casamento, em uma gestação, em um filho, no poder, no título, no cargo eclesial, dentro de um ministério. As pessoas estão seguindo várias coisas, estão cocheando. Então querem seguir até mesmo ao Senhor, mas estão querendo seguir outras coisas. Por isso que Elias vai dizer ao povo: vocês precisam escolher, ou vocês vão seguir a Baal,
mas sirvam a Baal verdadeiramente, ou vocês vão seguir a Yahvé, vocês vão seguir o Deus verdadeiro verdadeiramente. É para estar enxertado no Senhor? É para estar enxertado nele. Você quer estar enxertado com Satanás? Então você vai seguir a Satanás, mas você faça aquilo que ele quer que você faça. Agora, quer estar nos caminhos do Senhor, quer trilhar na verdade? Siga a verdade e faça a verdade, mas não fique no muro, porque quem tá no muro já é do diabo, porque não se decide a quem quer seguir, a quem quer fazer da vida. Você precisa tomar um rumo e um norte na sua vida, você precisa de uma direção. Então o que você vai fazer? Pense que você não afeta somente o seu corpo, mas você afeta a sua vida, a sua eternidade. Então, sim, existem dois caminhos, céu e inferno. Para onde você vai escolher ir? Para onde você vai? Porque a própria palavra fala que aqueles que não estão enxertados na videira verdadeira serão lançados e queimados e vão arder no fogo ardente. Aqui Jesus já estava aqui falando já do inferno. Então você é a única pessoa que pode escolher a quem você vai querer estar enxertado, em coisas, em pessoas, em lugares, nas suas vontades, ou você vai querer estar enxertado no Senhor. Você que escolhe, essa é uma atitude que somente você pode tomar. O povo aguardava por conquistas, Israel estava aguardando por conquistar nações. E não na promessa do Messias. Até hoje, muitos, como eu falei, dentro da igreja não se decidiu. Não se decidiu ainda o que quer da vida. Muitos já pararam até de acreditar na vinda do Messias, na vinda de Jesus. Acham que é a história da carochinha, que é Crônicas de Nárnia. Acham que é história aí para boi dormir, que ele não voltou até hoje, vai voltar? Sim, essa promessa é viva e verdadeira. Jesus vai voltar. Você acreditando ou não, Jesus ele vai voltar. Mas um dia a própria palavra diz que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Cristo, Senhor e Salvador. Todo olho verá e todo joelho irá se dobrar perante da presença do Senhor. Então não espere chegar esse dia para se render. Se renda agora. Se renda agora. Se você vai no médico, o médico fala que você vai morrer, você só tem tantos dias de vida e você precisa deixar de comer alguns alimentos, você precisa fazer alguma coisa, você vai fazer e você vai seguir à risca. Então, por que não seguir à risca aquilo que a palavra está falando? A Bíblia vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvido e se você não caiu aqui à toa aqui nesse canal, você não caiu à toa aqui nesse vídeo, nesse devocional de hoje, então, ouça o que o Espírito está dizendo a você. Esteja atento e atenta para ouvir as palavras do Senhor. Porque não é apenas, morreu, acabou. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Existe uma eternidade. E só existe duas eternidades. Você dizer assim, céu e inferno. É você que vai escolher para qual desses dois caminhos você vai querer passar o resto da sua eternidade. É queimando aonde os bichos... O seu corpo não vai se consumir, os bichos vão te comer todos os dias, toda hora, a cada segundo e a cada minuto? Ou você vai querer passar o gozo da sua eternidade com o sol da justiça que não precisa ter luz em Jerusalém? Ele ilumina porque ele é o sol, ele é a luz, ele é a verdade que ilumina todas as coisas. É você que escolhe, a decisão ela é sua. E o objetivo vai dizer assim: Jesus talvez estivesse denunciando a soberba de um povo que simplesmente pela sua linhagem não consegue reconhecer diante deles o Salvador. O Salvador, o Messias, a promessa estava andando com eles e eles não acreditavam. Eles não davam ouvidos ao Messias, eles achavam que era mais um profeta. Era mais um profeta anunciando algo. Eles não deram ouvido, eles não souberam reconhecer, porque eles estavam... A doutrina, a religiosidade estava tão impregnada, está tão impregnada em tantos corações, que as pessoas não conseguem enxergar o verdadeiro Messias, não conseguem enxergar a verdadeira promessa. Olha só, mas cada denúncia, um anúncio era feito. Cada denúncia que esse povo fazia, que os fariseus faziam, até chamaram Jesus de filho de Beelzebu, chamaram de demônio. A cada denúncia, um anúncio era feito da volta do filho. O filho estava andando ali. Que Jesus, ele iria voltar. Ele era a primícia, ele é a videira verdadeira. E o povo não estava se atentando com isso. Então, a cada denúncia,
A cada blasfêmia, uma verdade era anunciada, um anúncio era feito de que o Pai tinha enviado o seu Filho para salvar a humanidade, para salvar a Israel. Jesus veio para salvar Israel dele mesmo e ele não se atentou, ele deu as costas para Jesus. E aí Deus mandou o seu Filho para nós, os gentios, porque Israel negou. Então nós que somos gentios não podemos negar a Jesus, não podemos negar a primícia, o melhor presente que Deus enviou à humanidade. Então não negue a Jesus com as suas atitudes, com a sua fala, com o seu coração, com as suas atitudes. Mas a cada denúncia um anúncio era feito. Ele está chamando a responsabilidade para si, como quem fala, olhe meus frutos. Ele estava dizendo, olhe os meus frutos. O que eu estou falando não de mim mesma, eu estou falando do meu Pai. Eu estou dando frutos que meu Pai me ordenou a vir aqui. Essa responsabilidade, Jesus tinha passado ao povo Israel, só que os seus escolhidos não quiseram essa responsabilidade, porque talvez eles seriam ditados como loucos, talvez eles seriam chamados de filhos de Beelzebu, assim como Jesus foi chamado. Então quem somos nós? Nós também seremos chamados assim. Eu já fui chamado, vocês sabem, vocês acompanham aqui o meu testemunho, a minha história que eu tenho compartilhado aqui com vocês, quantas coisas já não fui chamada por anunciar a verdade, por anunciar o reino de Deus, e nós não podemos nos calar, nós precisamos continuar anunciando a verdade, e a verdade é Cristo. Doa quem doer, a verdade continua sendo Cristo. E olha só o objetivo. O Salvador estava andando diante deles e eles não reconheciam. Jesus estava dando a responsabilidade para Israel anunciar a verdade do Messias. A anunciar a verdade do Messias, mas como eles rejeitaram, Jesus começa a falar de si, do Pai, e ele não foge. Jesus não fugiu da responsabilidade de anunciar e comunicar aquilo que o Pai o confiou. Então eu e você não podemos ser tímidos, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos anunciar a verdade de Cristo. Quanto mais eles tentavam denunciar Jesus, mais ficava o anúncio da eminência que ele era o Filho de Deus. Então, quanto mais você fala a verdade, quanto mais você vive os propósitos de Deus, mais denúncias terão sobre a sua vida, mais perseguições, mais calúnias, mais afrontas, mais as pessoas vão te deixar. Mas é certo que a promessa, aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, a sua história, a sua linhagem, a promessa dele vai se cumprir na minha e na tua vida. Então você precisa crer nisso. Tome posse, querido, dessa palavra. A promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Enquanto você estiver enxertado na videira verdadeira, enquanto você estiver no Senhor, não é sobre estar em um lugar físico, não é sobre estar em coisas ou firmado em pessoas, mas é estar firmado na pessoa certa. E a pessoa certa é Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo, o Nazareno. E olha isso. Olha o contexto que vai dizer. Israel falhou na sua missão. Que você não seja um Israel a tal ponto de falhar na missão que Deus confiou nas suas mãos para que você fizesse. Cada um fique na vocação do qual foi chamado. Não queira viver o plano, o propósito de outro. Não queira viver a promessa de outro. Não dá. Não dá. Você precisa fazer, você precisa viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus confiou. Viva a missão que Deus confiou na sua vida. Israel falhou na sua missão de chamar a atenção dos outros povos, pois afinal a ideia de Deus sempre foi usar essa nação como ponte para alcançar as demais. Os textos bíblicos nos parecem sinalizar que eles se fecharam em seus próprios privilégios, na sua redoma, na sua bolha. Quando Cristo diz que é a videira verdadeira, está dizendo que ele sim pode ter dado fruto. E dar fruto tem a ver com a capacidade de apresentar a glória de Deus aos homens. Dar fruto é externar o propósito para o qual se existe. É preciso permanecer nele. Ninguém pode dar frutos dignos de arrependimento sem estar apegado à verdade, a Cristo Jesus. Você quer gerar frutos de arrependimentos? Você precisa estar em Jesus. Se você não está em Jesus, você peca, você entra num pecado de transgressão, de iniquidade, a tal ponto que o Espírito Santo está falando com você e você não consegue mais ouvir o Espírito Santo. Então, só gera frutos de arrependimentos, só se arrepende dos seus pecados quem está enxertado na videira verdadeira. A videira verdadeira é Cristo Jesus.
Jesus escolheu Israel para anunciar o evangelho, mas Israel falhou em sua missão. Jesus queria que Israel fosse a ponte, a flecha, para alcançar nações, vidas. A religiosidade de Israel, a religiosidade deles, dos israelitas, prenderam eles na sua própria prisão. Pois é isso, quando você não quer anunciar, sabe aquele povo que acha que só meu ministério é o melhor, só aqui é melhor? Gente, eu já passei por isso. Aqui é melhor, o resto não presta. Tá uma picuinha, uma safadeza geral de qual o meu ministério é o melhor, aquele não presta, aquele não presta. Gente, vamos acordar, vamos sair dessa bolha, dessa religiosidade e vamos atentar para o reino de Deus. Vamos anunciar, proclamar e propagar a volta iminente de Cristo, porque os filhos de Deus esperam a manifestação. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Então eu e você temos a responsabilidade, já que carregamos o nome de Cristo, carregamos a presença verdadeiramente, fielmente, nós precisamos proclamar a volta de Cristo. Nós precisamos proclamar a volta de Cristo e não ficar no nosso mundinho, no nosso ministério, e ali tá bom e ninguém mais precisa ser alcançado. Gente, vamos parar com essa mentira, essa safadeza do inferno. Vamos anunciar a volta de Cristo, vamos anunciar o evangelho. Não espere por oportunidades, faça você a oportunidade. Vai anunciar, proclame, mande mensagens, compartilhe, fale da volta de Cristo, ajude pessoas, seja aí o bom samaritano que vai ajudar aquele a levantar, que está ferido no meio do caminho. E aqui, tá? Em nome da igreja de Cristo Jesus, a noiva dele, se você foi machucado, ferido pela noiva, eu te peço aqui, perdão, nos perdoe, nos perdoe. Nos perdoe por tanta religiosidade, nos perdoe, mas volte para os caminhos do Senhor, volte para Cristo e seja com seus olhos focados em Cristo. Estar firmado na videira verdadeira não é estar firmado em um lugar, mas é estar firmado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Que seus olhos estejam postos em Cristo, que você esteja firmado verdadeiramente, os seus pés estejam bem fincados e firmados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. É só Cristo Jesus. E olha isso. Eles estavam ali na sua bolha da sua religiosidade, que o evangelho era só para eles, o evangelho deles era o melhor, o resto não prestava. Quer dar frutos? Fale de Cristo. Anuncie a glória dele. Anuncie a glória dele. Israel quis tomar a glória para si. E é isso que vai falar. Que nós, quando nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós precisamos anunciar a glória de Deus. A glória de Deus, que ele enviou o seu filho. Jesus é a glória de Deus. Então, nós hoje somos filhos. Quem tem Jesus, quem aceitou Jesus, confessou com seus lábios, declarou com suas palavras que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida. Você já não é mais escravo, você não é órfão. O Senhor nos adotou, Ele nos chamou para filhos, nos resgatou do império das trevas, do lamaçal do pecado do qual você aí vivia. Então, por que não anunciar? Por que tanta vergonha? Você não tinha vergonha quando você andava num caminho promíscuo, na pornografia, colocava a mão até onde não podia e depois, enfim, você não tinha vergonha de pecar? Você não tinha vergonha de pecar e dizer aquilo que você pecava mesmo, aquilo que você fazia mesmo? Então por que ter vergonha de anunciar o evangelho? Por que ter vergonha de falar do nome de Cristo? Não tenha vergonha, perca tudo, perca amigos, não quer andar com você? Não ande. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, quem comigo não está, se espalha, mas quem comigo está, venha, se ajunte a mim. Ande comigo, mas não tenha vergonha de anunciar o nome de Cristo. Não tenha vergonha de anunciar o nome de Jesus. Fale dele, que ele mesmo, quando você fala dele, Jesus mesmo se responsabiliza em te defender, porque você está anunciando a verdade. E a conclusão: não existe a menor possibilidade de encontrarmos resposta para nossas almas em outros meios que não seja Cristo. Sua afirmação, então, não serve de convite e de exortação. Devemos ir ao encontro de Cristo e, uma vez nele, devemos permanecer. Muitas almas, muitos corações andam feridos porque estão procurando respostas fora de Cristo. E não existem respostas fora de Cristo. Todas as respostas que você precisa está na Bíblia, está na palavra. Você quer resposta? Dobre o seu joelho, vá ler a Bíblia, que você obterá as respostas que você necessita para a sua alma ferida, para o seu coração quebrantado. Há respostas em Cristo. Não adianta procurar respostas em lugares
em líderes. Óbvio que nós precisamos ter pessoas que realmente servem ao Senhor verdadeiramente. É bom a gente buscar conselhos com pessoas mais maduras, mas não apoie o seu entendimento, o seu conhecimento apenas nisso. Vá buscar na palavra, busque a presença do Senhor, que Ele te dará as respostas que você precisa e necessita para que você continue trilhando e seguindo o caminho da verdade. Então, se você quer respostas, permaneça nele, permaneça em Jesus e caminhe com Jesus. Mas não permaneça nele e caminhe por outros caminhos. Não caminhe por opiniões de pessoas, por opiniões de tantas coisas. Não caminhe por isso. Mas caminhe, permaneça em Jesus, busca essas respostas nele. E a aplicação para a gente encerrar, devemos sempre olhar para Jesus como nossa única possibilidade de uma vida com o Pai. A verdade que precisamos só pode ser encontrada nele, em Jesus. Jesus, ele é a videira que frutifica, que gera vida, inclusive vida para nós. Ele foi a videira, ele foi a uva esmagada no lagar para gerar vida para nós, para a humanidade. Ele foi esmagado, foi moído, como uma azeitona é esmagada para gerar o melhor azeite. Ele foi esmagado para gerar vida, para que eu e você hoje pudéssemos estarmos aqui. Se estivermos plantados, enxertados no Senhor, nós vamos gerar vida, nós vamos dar frutos nele, porém precisamos estar nele, não em coisas, nem em lugares, mas nós precisamos estar bem firmados e bem fincados no Senhor. Amém? Aqui tem uma aplicação diária das perguntas. Faça para sua reflexão, para sua meditação, que você possa ter meditado em tudo isso aqui que foi falado, que isso aqui não tenha sido banal para você, mas como a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E as aplicações diárias está assim: você já tentou ter uma vida frutífera sem Cristo? Segundo, qual a importância de vivermos fixados em Jesus? Terceiro, o que você entende quando Cristo diz que sem Ele não podemos fazer nada? Quarto, você entende o que é estar enxertado na videira verdadeira? Quinto, os frutos da sua vida são de alguém enxertado em Cristo? E sexto, você sente-se plenamente satisfeito em Cristo? Essas são perguntas para a sua meditação e também para a sua reflexão, que você possa ter aí meditado aí grandemente tudo aquilo que foi falado e que você possa viver e estar enxertado em Cristo. Não é que você não deva estar em um ministério, você precisa fazer parte de uma congregação. Mas a questão não é num lugar físico, mas é você estar enxertado na videira, que é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, para que você não seja engodado nem levado por ventos de doutrina. Quando a sua base, os seus princípios é a Bíblia, você não é enganado e você não é engodado pelas mentiras, pelos sofismas, que significam meias verdades, dos laços e dos enredos aí de Satanás. Nem por palavra, que as pessoas mudam muitas das vezes. Por isso, conheça a palavra. Esteja enfincado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, porque quando você está nele, você é abençoado, você é guardado, você é protegido, você é perdoado e muito mais. Você está sendo guardado para aquele grande dia, se você estiver verdadeiramente enxertado em Cristo Jesus. Amém? Então não deixe de compartilhar esse devocional, compartilhe para que outras vidas possam ser alcançadas, abençoadas, libertas, que as escamas dos seus olhos caiam por terra, para que você possa aí verdadeiramente entender que você precisa estar enxertado na verdade, na videira verdadeira, que é a verdade, que é Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha aí uma semana abençoada e não deixe de compartilhar e se inscrever aqui no meu canal, que toda segunda-feira nós teremos aqui uma devocional aqui da Palavra de Deus, e todas as quartas e sábados, se assim o Senhor me permitir, nós teremos aí uma palavra vinda diretamente do céu para o seu coração. Amém? Deus te abençoe, tenha aí uma semana e um outubro abençoado, de portas abertas, realizações, respostas do céu para a sua vida. E não se esqueça disso: quem peleja as suas causas, as suas guerras, é o general de guerra que jamais perdeu batalha, Jesus. Entregue suas causas a Ele e tenha certeza que Ele peleja por você quando você estiver enxertado nele, na videira verdadeira. Deus te abençoe.